O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Viazotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 14. Sombras do Passado. Camundá acordou com uma forte luz sobre o rosto. Voquino estava parado sobre o batente da porta do quarto, com a mão sobre o interruptor de luz e uma expressão de poucos amigos na face. O garoto continuou deitado em sua cama, vendo tudo embaçado, esperando por uma bronca, mas o avô permaneceu em silêncio e o menino resmungou com a voz rouca. Vô, nós combinamos que você não sairia de casa sem avisar, mas isso não aconteceu. Já pedi desculpas. Camundá argumentou e se sentou de pernas cruzadas, esfregando os olhos remelentes. Por que ninguém me escuta? Que inferno! O café está na mesa. O senhor se limitou a dar essa resposta e saiu do quarto, deixando a porta aberta como se dissesse não tolerar atrasos. Embora a reação incomodasse o adolescente, ele tinha consciência de merecer a repreensão por suas atitudes e de também ser importante reconquistar a confiança do avô, perdida depois de aceitar fazer qualquer coisa para proteger Fernanda. A cozinha estava vazia, mas o cheiro forte do café impregnava o ambiente. A mesa montada como se nada tivesse ocorrido mascarava a decepção do Voquino. A imagem do rosto dele, aliviado quando o viu chegar em casa são e salvo na noite anterior, não saía da mente do menino. Camundá compreendia a preocupação dele. Sair sozinho tarde da noite e visitar o cemitério de um crime bárbaro não foram suas ideias mais inteligentes. Mas ainda ser tratado como criança não era justo também. Ele se achava merecedor de confiança, porém sua família parecia desconhecer o significado dessa palavra. Até poderia entender se sempre aprontasse ao ponto de receber essa forma de tratamento, mas não era o caso. Querendo conversar com Voquino, o adolescente ignorou a fome e a mesa convidativa. Sem perder tempo com bobagens, colocou 2 fatias de presunto na boca, tomou um copo com suco de laranja e saiu à procura do avô. Não foi difícil encontrá-lo. Quando não passava horas em seu escritório, no quartinho do fundo da casa, ele estava na sala assistindo a algum telejornal ou debruçado sobre um livro. O cômodo era o retrato fiel da casa de um viúvo sem apreço por decorações, mas adorador do conhecimento e da tradição familiar. Além do sofá próximo à porta de vidro e uma televisão em um rack antigo, a sala era mobiliada com uma poltrona reclinável em um canto, a mesa de centro com muitas fotografias da família, o relógio cuco de meio século comprado no primeiro aniversário de casamento dos avós do menino e uma estante cheia de livros. A sala deveria ser o ambiente perfeito para o Voquino. Ele adorava ficar em silêncio e fingir desatenção a tudo. Como desconfiava, Camundá encontrou sentado ao lado de uma xícara fumegante de café na sala e com um livro nas mãos. O menino se sentou no sofá, sentindo o delicioso aroma do café, e quis saber de imediato. — Nós podemos conversar? Perguntou com temor. — Claro que sim. A fala calma do homem de cabelos brancos surpreendeu o garoto. Ele estava preparado para argumentar, não imaginando a simpatia do avô mesmo depois de tê-lo decepcionado. — Você pensou sobre o que fez? — Sim, eu errei. O avô colocou o livro sobre a mesa de centro, tomou um gole do café e se sentou na beirada da poltrona, diminuindo a distância entre eles. Por fim explicou. Todos os dias, a polícia recebe ligações de famílias desesperadas pelo sumiço de adolescentes. Quando eu era delegado, ficava irritado com isso. Muitas vezes os adolescentes só querem se divertir e as famílias acabam exagerando, mas... Bom, ontem percebi ser inevitável a preocupação. Não faça mais isso. Sinto muito. Só queria ajudar a Fernanda. João Antônio, você não precisa fazer isso. Vocês mal se conhecem. Meu avô me ensinou a não deixar ninguém na mão. Você está certo. O senhor sorriu com o canto dos lábios. Mas não devemos fazer loucuras também. O que deu em vocês? Ela viu o assassinato do professor e... O Francesco me contou essa história. Ele está ficando maluco ao acreditar nesse tipo de besteira e você está fazendo o mesmo. Ela está falando a verdade, tenho certeza disso. Depois de ouvir o neto opinar com tanta convicção, Voquino se levantou da poltrona e pulou para o sofá, sentando-se ao lado de Camundá.
A proximidade maior entre eles deixou a conversa mais séria. Essa história quase destruiu nossa família. Como assim? Vou te contar uma coisa séria e quero te pedir desde já para parar de caçar problemas. Por favor, pode me prometer isso? As palavras do avô deixaram Camundá preocupado. Ele sentiu a boca ressecando e ficou certo de estar prestes a ouvir algo importante, o que lhe causou uma incontrolável apreensão pelo que estava por vir. No entanto, o menino só sentiu. Como posso dizer? Não significa nada, mas você precisa saber. Fala logo, vô. O coronel Joaquim Ventura pode ser seu antepassado. O quê? Ele soltou um grito. A declaração não fazia sentido e existiam vários motivos para que ela fosse desacreditada. Não apenas porque seria uma coincidência desagradável, mas porque contrariava a história do único filho do coronel ter morrido ainda criança. Se o falecido não teve netos, Camundá não poderia ter o mesmo sangue deste assassino de sangue frio. Os livros escondem essa história, mas as más línguas falam sobre os relacionamentos do coronel Ventura fora do casamento, especulando que um desses casos foi com uma escrava e da relação entre eles nasceu uma herdeira ilegítima, sua trisavó. Camundá, nada disso tem comprovação, mas achei que você precisasse saber. Se for verdade, não. Talvez por isso nossa família sempre se envolva nessa maldição. Não vou! Mas como eu disse, isso não significa nada, tudo bem? Ele foi contra a escravidão, não faz sentido o que está dizendo. Camundá argumentou recordando-se da sua pesquisa na internet. Ele foi um bom homem, mas você deve ter aprendido na escola que muitos abolicionistas tiveram escravos antes de perceber o mal que a escravidão causava. Mais do que isso, muitos desses homens se relacionaram com as escravas contra a vontade delas. Sabe, João Antônio, esse é um capítulo muito triste da nossa história e nós sofremos a consequência até hoje. Então você acha possível que o coronel... O menino deixou a frase no ar, relutando em aceitar o envolvimento familiar em uma bagunça capaz de deixá-lo cansado e perdido em pensamentos. Era difícil lidar com a existência de coisas do além, mas a possibilidade de ser descendente de uma relação proibida e de ter o sangue amaldiçoado correndo pelas veias deixava Camundá transtornado. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Sua avó sempre acreditou ter provas de tudo isso. Quais provas? As suas cicatrizes. Ouvir certas coisas da boca de um homem sensato e cético causava estranheza em Camundá. Ela acreditava que as marcas de nascença dos seus corpos são as cicatrizes dos seus antepassados açoitados pelo coronel. Isso não faz sentido, são só coincidências. Camundá passou as pontas dos dedos na cicatriz que manchava parte da sua face negra. A mãe tinha uma idêntica na perna, a falecida avó nas costas. Embora não quisesse acreditar nas coincidências, o formato das manchas, parecendo marcas causadas por um açoite, não deixava duvidar das novas informações. Concordo, mas sua avó era supersticiosa e obcecada por essa história, assim como você está agora. Ela teve problemas mentais no fim da vida e morreu paranoica, acreditando que até as dores nas costas eram causadas pelas chicotadas levadas pelos antepassados. Essas coisas não existem. O senhor mesmo disse. Camundá estava mentindo para si mesmo. Se ouvisse essa história em outro momento, talvez tivesse ignorado tal teoria sem pé nem cabeça, mas não era mais tão cético. Alguém teria de provar o contrário para ele deixar de acreditar na possível existência do sobrenatural e de outros mistérios da vida. Pare de se envolver, João Antônio. O avô interrompeu os desvaneios do garoto. A polícia vai investigar e descobrir o assassino. O Francesco vai nos ajudar, vô. Não! Quero você longe dele e de tudo isso. Mas por quê? Se meu passado tem relação com o coronel, eu preciso saber. Por favor. O avô pediu com a voz baixa e os olhos marejados por lágrimas. Não quero que essa loucura tire você de mim como tirou sua avó. As palavras foram como um forte golpe na boca do estômago do menino. Era difícil acreditar no possível parentesco com o coronel Ventura. No entanto, ele precisava encarar a verdade. E a verdade mais dolorosa estava escancarada no olhar triste do avô. Sem pensar em mais nada, o garoto se aproximou do Voquino e lhe deu um forte abraço. Era o primeiro entre eles em muito tempo e nenhum dos dois negava ser um gesto acalentador, como um sinal de proteção. Se algo fosse real nessa história toda, afinal eles precisariam proteger um ao outro.